Lucas capítulo 24, versículo 13, apenas a parte A do versículo. Você que puder, por gentileza, coloque-se de pé para a leitura prefacial desta manhã, onde nos debruçamos sobre as Escrituras. Lucas 24, versículo 13, quem achou, diga achei. Amém. O versículo 13 é assim: naquele mesmo dia, oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por tudo aquilo que nós somos em ti. Obrigado, meu Pai, porque cultuar é entregar, não estamos aqui para receber, estamos aqui para entregar, e o receber é consequência da nossa entrega. Louvamos, elogiamos a ti já nesta manhã. Deus, ministramos a tua palavra já nesta manhã e dê continuidade a ela, meu Pai, agora, nesse momento. Abre os nossos ouvidos e olhos espirituais. Deus, abençoe aquele que está aqui, abençoa a minha vida. Preciso da mesma forma que os que estão ouvindo e aqueles que nos acompanham online e acompanharão mais tarde esta pregação em outro dia. Senhor, fala conosco. Precisamos ouvir a tua voz nesta manhã. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar, queridos. Glória a Deus. Todos já ouviram, todos já cantaram, todos já leram em algum momento essa passagem dos discípulos no caminho de Emaús. E quando eu leio esse texto, queridos, por mais que já tenha pregado sobre ele, por mais que já tenha lido, relido, cada vez Deus fala de uma forma muito especial ao meu coração. Quando eu começo a ler esse texto, versículo 13, naquele mesmo dia, que esse dia era um dia, creio eu, o dia mais importante da história da igreja. O dia em que Jesus prometeu que ressuscitaria. No dia exato, naquele mesmo dia, um domingo pela manhã, Jesus já ressuscitado. Naquele mesmo dia, ou seja, era um dia ansiado profetizado no Antigo Testamento e concretizado exatamente naquele dia. Um dia em que profetas ansiaram, Ezequiel ansiou ver, Isaías ansiou ver, e não tiveram essa preciosidade do cumprimento enquanto ele estava em vida. Naquele dia, queridos, nesse dia onde dois homens resolvem sair de Jerusalém, dois homens provavelmente, um daqueles 70 que seguiam a Jesus, discípulos de Jesus. Não eram os dos 12 apóstolos, mas eram discípulos, provavelmente dentre os 70, homens que caminhavam, homens que ouviam, homens que recebiam das ministrações de Jesus, conheciam a palavra pregada. Naquele dia, ou seja, no dia mais importante, no dia que vale a pena esperar, no dia que o milagre estava sendo concretizado e o maior de todos, eles não têm paciência. Eles cedem à perseguição. E a perseguição era enorme, queridos. Os discípulos, nesse momento, eles estavam dentro do cenáculo, naquela casa superior, no segundo andar. Eles estavam ali com as portas trancadas, medo intenso em relação aos judeus que estavam realmente querendo matar todos aqueles que seguiam a Jesus, porque queriam acabar com a memória. E uma das formas de acabar com a memória de Cristo era acabar com os seus seguidores. E os discípulos, 12 apóstolos, presos, trancados no cenáculo, não querendo sair para nada. Eram dias difíceis. Jerusalém estava passando um momento muito conturbado. Jesus já havia sido morto há 3 dias atrás. E a perseguição aos cristãos era enorme, enorme. Mas domingo era o dia da promessa. E às vezes, queridos, já contextualizando os nossos dias de hoje, às vezes estamos tão próximos de Deus fazer algo nas nossas vidas. Deus é atemporal, queridos, amém? Deus não está preso a presente, passado e futuro. Nós estamos. Por isso que o nosso tempo é o cronos, daí cronologia, nosso tempo presente, passado e futuro. O tempo de Deus é o kairos no grego, não está limitado a presente, passado e futuro. Quem dera, melhor não. Quem dera não. Eu não queria ter o kairos na minha vida. Você queria saber o dia que você morreria? Alguém queria saber o dia que vai morrer? Eu não, queridos. Eu não quero isso para mim, não. Se você quiser, aí é problema teu.
mas eu não gostaria de saber. Então, obrigado pelo tempo cronos. Limitados nós somos, amém? Precisamos do presente, do passado e do futuro. Mas o presente é o principal, queridos. O passado, eu posso pedir perdão para coisas que aconteceram. O futuro, por mais ansioso que eu queira ser, não vai mudar nada. Mas o presente, sim, cura o meu passado e transforma o meu futuro. Molda o meu futuro, amém? Então, viva o teu presente. O dia tão importante, o dia memorável, o dia esperado, aguardado. Aqueles 2 discípulos partem, queridos. Não querem estar em Jerusalém, deixaram que o medo, que a perseguição fosse maior do que a promessa que estava por se cumprir. Jesus, por várias vezes, falara que ao 3º dia iria ressuscitar. Mas aqueles 2 discípulos, acompanhem comigo o versículo 13, naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, quer dizer águas térmicas. Era uma região realmente de águas quentes, de águas, inclusive, com fins medicinais, essas águas eram. Então, um lugar, imagina, de sombra e água fresca. Emaús, em relação a Jerusalém pegando fogo, eu vou deitar e vou boiar em águas quentes. Eu vou descansar, eu vou sair desse estresse. Confesso que é muito mais fácil. Confesso que o homem fugir da dificuldade é muito mais fácil. Confesso para o ser humano é muito mais tranquilo deixar de enfrentar a realidade e viver uma ilusão. Meu antigo pastor sempre falava, ilusão é doença e desilusão é cura. A Bíblia, ela é repleta de desilusões. A Bíblia quer acabar com a tua ilusão. Amém? A Bíblia nos confronta. A Bíblia coloca você realmente diante de Deus, onde você fica nu. A Bíblia tira a tua roupa. A Bíblia deixa você realmente envergonhado nos seus erros, nas suas falhas. Se você não se sente assim quando lê a Bíblia, você não se converteu, você não teve uma experiência com Deus. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu me vejo pecador. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais carecedor dele eu sou. Quanto mais eu leio a Bíblia, menor eu sou. Mais eu dependo, mais eu preciso. Amém, meus amados? Glória a Deus. Mas esses 2 homens vão para Emaús porque, confesso que é mais fácil fugir do problema. Eles estão indo agora para uma região para descansar. E a Bíblia diz, finalzinho do versículo 13, distante de Jerusalém, 60 estádios, cerca de 12 quilômetros de Jerusalém. E eles partem, queridos. Esses 2 homens vão partir agora. E o meu desafio nesta manhã, e o seu desafio, que Deus quer falar conosco, são nesses 12 quilômetros. Que Deus quer falar conosco nesses 12 quilômetros? Porque os irmãos conhecem a história. Jesus vai entrar no meio dessa caminhada. Que isso sou eu. Já nos primeiros 100 metros. Nos primeiros 100 metros. Então, em 10 metros depois, eu já puxava os 2. Volta para Jerusalém. Crente sem vergonha. Volta para Jerusalém. Medroso. Eu, na hora, já pegava. Mas Jesus não fez assim. Creio eu, entendo eu, que puxar e levá-los para lá, para Jerusalém, não mudaria nada. Porque, como foi ministrado aqui, integridade de coração. Integridade de coração. Um coração íntegro, com equidade, um coração com bom senso, um coração com ética, um coração com amor. Isso é um coração íntegro. Integridade. Aqueles corações precisavam ser mudados. Não bastava puxá-los. Creio eu, e o desafio nosso nesta manhã é entender o que Deus trabalhou nesses 2 corações durante esses 12 quilômetros até Emaús. Porque os irmãos vão ver que o tempo vai passando, 6, 7, 8, 9. Meu Deus, Jesus. Puxa esses homens logo. E não, mas era necessário trabalhar no coração daqueles 2 homens por 12 quilômetros para que esses corações fossem transformados, voltassem para Jerusalém e entendessem o porquê de permanecer em Jerusalém. Porque se voltassem de qualquer forma, seriam certamente
se desviariam ou não entenderiam o propósito de estarem lá. Amém, queridos? Entendo por que Deus está caminhando um pouquinho mais contigo. Entendo por que Deus não te respondeu com 100 metros. Seria tão bom, né? Deus responde logo. E Deus tem que andar 12 quilômetros contigo. Tem que andar mais um tempo contigo. Não posso, não quero fazer isso agora contigo. Preciso trabalhar no teu coração por mais 12 quilômetros. Amém, meus amados? Glória a Deus. Versículo 14. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E os dois iam caminhando ali, iam conversando. Poxa, eu fico imaginando, né? Fica loucubrando aqui. Poxa, Jesus, caramba, caminhamos com ele, seguíamos ele, ouvíamos as pregações que ele fazia ali às margens do Mar da Galileia. Cada pregação linda. Poxa, agora morreu. Morreu. Perdemos aqui quantos anos das nossas vidas? 2, 3 anos, seguindo um homem que morreu. Vou embora mesmo, agora vou chutar o pau da barraca. Acabou tudo. Eu fico imaginando a conversa que pode ter ido nesse sentido. Certamente, eles não estariam saindo de Jerusalém se não estivessem satisfeitos com alguma coisa. E assim, eu fico imaginando essa conversa. E o versículo 15 diz: aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, olha, uma coisa é conversar, outra coisa é discutir, né, queridos? Então, eu vejo alguma conversa já sendo inflamada ali. Né? Talvez um questionando o outro, mas aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus é lindo, né, queridos? Pós-ressurreição, corpo ressurreto. E olha que o corpo ressurreto aqui de Jesus, queridos, é um corpo que ressuscitou. Jesus morreu, ressuscitou, mas ainda não tinha sido assunto aos céus. Jesus ainda passa 40 dias e 40 noites com seus discípulos, ok? Para depois ser assunto aos céus. Amém? Jesus ainda tinha marca na mão, tinha marca nos pés, ok? Então, não são marcas de um corpo glorificado. Como 1 Coríntios 15 vai dizer que nossos corpos serão transformados, os que estiverem vivos, e ressuscitados aqueles que forem mortos em Cristo Jesus. Teremos corpos novos, amém? Então, o corpo de Jesus é um corpo em transição de ressuscitado até ser assunto aos céus. Mas Jesus estava ali, queridos. Jesus anda com aqueles 2 discípulos. Ele está junto com eles. Jesus podia ter ido lá no cenáculo, os 12 mais achegados, inclusive foi, né? Mas poderia ter permanecido mais tempo? Poderia. Mas Jesus agora está andando com os 2. 2 desviados. 2 que traíram, 2 que deixaram, 2 que estavam indo para outro lugar. Jesus não desiste de nós, amém, meus amados? Quão bom, você pode estar se inclinando para um lado, tenha certeza, Jesus está contigo. E Ele está te dando indícios. Guarde isso, queridos. Deus nos dá sinais. Guarde isso. Eu já falei logo, sou eu, Alexandre. Jesus não. Eles vão ter que perceber que sou eu. Eu não vou falar que sou eu. Enquanto eles não se lembrarem de o que eu fazia no meio deles, eu vou ter que despertar a memória deles. Eles vão ter que entender que eu sou sem eu falar que sou eu. Sinais que Deus nos dá na nossa caminhada, queridos, que Deus quer realmente que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, transformação. Jesus poderia ter falado, mas não, ele vai caminhar com esses 2 homens por 12 quilômetros. Versículo de número 16. Olha aqui, versículo 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o... Então, os olhos daqueles 2 discípulos estavam como que impedidos de reconhecer a Jesus. Jesus ali, e seus olhos como se estivessem tampados, fechados. Queridos, existem várias explicações para isso. Muitos falam que estamos olhando tanto para os problemas, aqueles 2 olhavam tanto para os problemas, que não conseguiam enxergar Jesus ao lado dele. Eu confesso que é uma boa explicação, porque no nosso dia a dia, às vezes estamos olhando tanto para as situações, olhamos tanto o copo vazio, que não damos valor para o copo mais cheio.
e olhamos tantos para os problemas que não enxergamos Jesus em nosso meio. Isso é fato, certamente sim. Mas também é fato que Jesus, Maria Madalena, quando vai no túmulo, e ela vai procurar o corpo de Jesus, e o túmulo estava vazio, Maria Madalena fica triste com aquele momento, ela escuta uma voz, olha para trás, antes ela diz, onde está o meu mestre? Tiraram o corpo, quem você é? E olha para o homem e fala, você que tirou? Ela estava olhando para Jesus, e fala. E ela confundiu Jesus com um jardineiro, ela pensou, deve ser o jardineiro. Ou seja, certamente o corpo de Jesus é um corpo em transição de ressurreto até glorificado, queridos. Não era tão fácil de ser identificado. Isso é fato. Amém? Não era tão fácil de ser identificado. Mas quando Jesus fala para Maria Madalena, mulher, quando Jesus dá uma forma, e eu fico imaginando, poxa, mulher pode ser qualquer mulher, mas a forma com a qual Jesus pronuncia mulher para Maria Madalena, Maria, chama Maria, Maria. Talvez só, Maria, ou Maria. A forma com a qual Jesus chama Maria Madalena parou tudo. Rabone, mestre, és tu. Outrora olhara para quem falara com ela e dissera, olha, é o jardineiro. Mas quando ouve a voz com a entonação de Jesus que ela conhecia, ao chamá-la Maria, ela volta os olhos, Rabone, mestre, o Senhor ressuscitou. E por isso, queridos, guarde sinais. Às vezes eu não preciso ver Jesus na minha frente, não precisa ver um anjo na minha frente, mas Deus nos dá sinais de que Ele está agindo em nossas vidas, que Ele está atuando. E naquele momento, queridos, os olhos sim caídos por questões de dificuldade, tribulação, aqueles dois realmente muito focados no problema, mas também havia ali uma dificuldade espiritual de enxergar Cristo como sendo Cristo, porque um corpo ainda em transição. Mas Cristo vai andando com eles e continua a sua caminhada. E olha que diz o versículo 17. Então lhes perguntou Jesus. Jesus também era interessante, né, queridos? Olha, Jesus tem uma ironia boa em Cristo. Jesus, por várias vezes, ele é irônico, né? Ele chama atenção, porque ele começa a entrar num diálogo ali, que ele é o pivô da conversa. Ele se coloca no meio como coadjuvante. E ele vai conversando. Olha aqui de versículo 17. Então Jesus lhes perguntou, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? 19. Ele lhes perguntou, quais? Olha Jesus como ele quer um diálogo, né, queridos? Quem quer? O que Jesus queria despertar naqueles homens? Eu quero trabalhar neles, eu quero conversar, eu quero entender o porquê deles terem saído de Jerusalém, não crerem na minha promessa e estarem indo para Emaús. Eu quero entender o porquê, a causa. Porque se não se ataca a causa, os problemas vão continuar. Se eu não for transformado, queridos, Deus pode fazer um milagre amanhã, depois de amanhã você vai precisar da mesma coisa. Ah, meu casamento está terrível, eu vou me divorciar. Se divorcia, amanhã tu vai ter um outro problema, no próximo casamento vai se divorciar de novo. Porque a causa não foi atacada, não foi tratada, transformada. Jesus queria diálogo, não porque Jesus queria ficar batendo papo, queria conhecer o que estava no coração deles. Queria que eles colocassem para fora. Amém, meus amados? Então, guarde isso. Nessa caminhada com Cristo, Jesus está revelando o nosso coração. Nessa caminhada com Deus, coisas estão sendo reveladas. A forma como você age no trabalho está sendo revelado. Ah, pastor, mas eu quero tanto aquele milagre. Mas nesse processo, algo está sendo revelado em você.
O que você faz para conseguir aquele emprego? Ah, eu colei numa pessoa especial que ele pode me colocar lá em... Ou você está estudando, está se esforçando, ou seus méritos estão sendo vistos. Nesse processo, muita coisa se revela. E aí, às vezes, não entendemos porque outros vão embora para Emaús mesmo. E outros voltam para Jerusalém. É porque no processo, Deus vai revelando coisas. Amém, queridos? Glória a Deus. 18, então. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo... 19, né? Ele lhes respondeu, quais? Explicaram. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e diante de Deus e de todo o povo. Primeiro ponto a ser tratado. Interessante que Jesus escuta o que eles pensavam dele, né? Então, o que esses dois pensavam? Que Jesus era profeta e poderoso em obras e... Jesus era profeta, sem dúvida. Era poderoso em obras de palavras, sim, milagres, um atrás do outro. Mas isso o definia. Jesus era Deus. Primeira coisa, esses homens me seguem pelo que eu dou para eles. Esses homens estão me seguindo porque eu sou profeta. Profeta, tiveram N profetas. Milagres, quantos milagres tem na Bíblia? Não entenderam ainda quem eu sou. E nessa caminhada, Jesus vai só guardando. Não me conhece ainda. 3 anos andando de alguma forma, me seguindo, ouvindo a minha ministração, mas não me conhece ainda porque eles estão em busca de profetada. Estão em busca só de sinais. Não me conhecem ainda. Primeiro ponto, um povo que só queria realmente receber de Cristo. E esses dois precisam ser transformados. Primeiro ponto, amém? Glória a Deus. Versículo 20. E eles continuam o diálogo. Versículo 20. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a... Eles esperavam que fosse quem iria redimir Israel. Egoístas. Pensavam apenas em si mesmos. Como Isaías diz que Israel seria como a luz para o mundo. Mas eles pensavam apenas em serem libertos de Roma. Egoístas. Pensavam só em si. Queriam só ver os seus problemas sendo sanados. Queriam só ver as suas indagações sendo respondidas. Queriam apenas Roma fora. Depois eu sigo minha vida. Infelizmente, queridos, muitas vezes é isso que acontece em nosso meio. Você vem para a igreja, você começa a buscar a Deus, Deus te responde, você, beleza, tá bom, tchau Deus, não volto mais. Consegui o que eu queria. Você é egoísta. Você é um crente egoísta. Você é um crente que só pensa em si. Você não pensa no seu próximo. Esses dois discípulos só pensavam em quando Jesus iria redimir Israel. Segundo ponto, egoístas. Amém? Terceiro ponto, ainda aí no versículo 21, finalzinho do versículo 21. Mas depois de tudo isto, e já é este o terceiro dia que tais coisas sucederam, e já é esse o terceiro, é o dia do milagre. Enquanto eles estão fugindo, Jesus já tinha ressuscitado. Não sabem esperar. Só queriam milagres. Só queriam ver seus problemas resolvidos. Não sabiam esperar em Deus. Porque já era o terceiro dia. Pois bem, é o terceiro dia mesmo. É o dia da tua vitória, meu amado. Mas às vezes não sabemos esperar, não aguardamos. E saímos para Emaús. Quantos, queridos, você conhece, que começaram tão bem e foram para Emaús? E às vezes prosperando. Prosperando. Prosperidade não define quem é homem ou mulher de Deus. Riqueza não define quem é homem ou mulher de Deus. Eles poderiam estar agora, nas águas térmicas de Emaús, desfrutando de águas aprazíveis. Poderiam. Estava no propósito de Deus? Deus queria onde? Jerusalém.
Amém, servindo a Cristo lá. Amém, meus amados, glória a Deus. Então só pensavam em milagres, eram egoístas, não sabiam esperar. Versículo 22. Já falei de três facetas desses dois homens que Jesus estava tratando. Versículo 22. É verdade também que algumas mulheres, olha só o que eles falam, queridos. 22. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Queridos, cheio de testemunhos que Jesus não estava mais ali no túmulo. Mas eles não criam, mesmo sendo o terceiro dia, mesmo sendo o dia da promessa, mesmo Jesus tendo dito que ao terceiro dia ressuscitaria. Mulheres foram ao túmulo, discípulos foram ao túmulo, testificaram que o túmulo estava vazio, viram anjos e eles não creram. Incrédulos. Incrédulos. Só queriam milagres, egoístas, não sabiam esperar, incrédulos eles eram. Olha como numa caminhada de 12 quilômetros, Jesus vai identificando o que eles precisavam ser mudados e transformados. Queridos, nossa caminhada com Deus é idêntica. Até eu morrer, eu vou estar andando 12 quilômetros. Pastor, quanto tempo, quantos quilômetros? Eu estou fazendo uma analogia, por favor, tá bom, queridos? Mas, pastor, até eu morrer, quantos quilômetros? 12 quilômetros você vai andar. Entenda como uma analogia. E nesses 12 quilômetros, Deus vai te cutucar, vai te ouvir. Vai, Alexandre, tem que mudar. Alexandre, olha, pô, você está incrédulo nessa área. Alexandre, só pensa em si. Queridos, esses dois discípulos não tem nada diferente de cada um aqui, não. Começar por mim. Me enxergo várias vezes nesses discípulos. Amém? Quem não quer ir para Emaús? Todo mundo quer. Mas Jesus vai, nesses 12 quilômetros, nessa nossa vida com Ele, vai nos tratando. Amém? Versículo 25. Olha o 25. Então lhes disse Jesus. Jesus, acho que aqui chegou um pouquinho, se é que eu posso falar isso, né? Mas a paciência de Jesus chegou aqui no teto. Se bem que a paciência de Jesus não tem teto, né, queridos? É sempre paciente. Mas o versículo 25 diz assim: então lhes disse Jesus: ó nécios. É tão bom como Jesus critica alguém, né? É legal quando fala, ô vermezinho, ô animalzinho. Se você fala isso pro crente hoje, ai meu Deus do céu, vou sair da igreja, né? Meu antigo pastor chamava, assim, vem cá animalzinho. Meu antigo pastor chamava assim. Não que você deva chamar assim, por favor, realmente eu não chamaria, tá bom? Mas assim, honestos. E continua, e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Em outras palavras, vocês não leem a Bíblia. Vocês são lerdos. Vocês são lerdos para crer tudo o que os profetas disseram. Vocês não leram os profetas? Ele está falando do Antigo Testamento. Ele está falando do Antigo Testamento. A Septuaginta já tinha sido escrita. O Antigo Testamento já estava escrito. Deus está falando, vocês não leem a Bíblia? Ou seja, discípulos que só queriam milagres, só queriam profeta, discípulos que só pensavam em si, não sabiam esperar, incrédulos e não liam a Bíblia. Fechou o pacote. Esse é o combo bomba. Combo crente bomba. Vai explodir. Jesus ama esses crentes também. Jesus nos ama, queridos. Ele deixou os 12 apóstolos lá presinhos no cenáculo. Certo é que ele deu um pulinho, né? Passou pela parede, mostrou a mão furada, depois foi lá com Tomé. Tomé, toca aqui, Tomé. Mas nesse ínterim, ele está andando com esses dois aqui. Isso não é perder tempo não, queridos. Isso é amar. Foi pregado aqui, né? Na oportunidade. Isso é amar. Às vezes a gente quer andar só com aquele que é colorido, né? Que é bênção, que é maravilhoso. Mas amar, o que 1 Coríntios capítulo 13 diz? O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. É você andar com crente lixa, né? Sabe o que é o crente lixa? É aquele crente que vai te lixando, né? E ele vai te lixando e vai te moldando.
a ser melhor. Ele é chato, ele não muda, aí você insiste com ele vai te lixando. Ele vai te moldando. Você vai melhorando como homem, como mulher de Deus. Amém? Então não liam a Bíblia também, aí Jesus, depois de não ler a Bíblia, agora já era. 26, olha que diz versículo 26. Aí Jesus começa a pregar, queridos. Olha, eu tenho que pregar para esses homens. E olha que diz 26. Porventura, não convinha que o Cristo, ele mesmo, né? Que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as... Olha, quando Jesus fala Moisés, Pentateuco, profetas, é toda a continuidade do Antigo Testamento. Jesus faz um resumão, queridos. Eu queria esse resumo. Ele faz um resumão do Antigo Testamento. Em 12 quilômetros, não sei em qual quilômetro ele para, ele começa a pregar sobre os profetas e sobre Moisés, e ele começa a ministrar. Jesus começa a pregar para aqueles homens, porque ele os amava. Amém, meus amados? E ele começa a pregar. 28. Quando se aproximavam da aldeia de Emaús, né, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Jesus esboça desistir deles mesmo. Olha, está chegando 12 quilômetros. Nós temos esse período aqui. Eu vou continuar minha caminhada. Então, olha o que diz no versículo 29. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque à tarde o dia já declina, e entrou para ficar com eles. Queridos, Deus é um Deus de detalhes, amém? Guarda isso no seu coração. Em nenhum momento aqui Jesus falou que ele era o Jesus. Nenhum momento. Não queira que as coisas sejam claras, visíveis e fáceis de serem decididas na tua vida. Não vai ser. Não vai ser e ponto final. Não vai ser fácil decidir por Cristo. Não vai ser fácil decidir pelo caminho certo. Não vai ser. Mas sinais são dados. Indicações são dadas para o caminho que você deve andar, para a decisão que você vai tomar correta. E aqueles discípulos, aqueles dois, param: não, Jesus, não vai embora não. Vem cá, já está tarde, entra aqui em casa. Versículo 30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, é interessante, porque hoje tem se falado muito de estar à mesa, né, queridos? Mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de família, mesa é onde não há hipocrisia, mesa é onde você mostra quem você é, mesa é o lugar onde você se reúne com aqueles que você ama, mesa é o lugar onde você chora, onde você perdoa, mesa é intimidade, queridos, mesa é intimidade. E Jesus agora está na mesa, e olha o que diz versículo 30. Aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão e abençoando, e tendo partido, lhes deu. Versículo 31. Então se lhe abriram os... Para aqui, queridos. Jesus faz um ato que ele sempre fez na sua caminhada: ceiar, partir o pão. Olha como um ato, sinal, assim como foi Jesus chamando Maria Madalena. Maria, ela se lembrou que era Jesus. O partir do pão ali, na mesma hora, os olhos se abriram. Jesus! Sinais, queridos. Jesus não precisou falar que era ele, mas os sinais denotavam que Jesus estava ali. Os sinais mostram e falam. Esteja com seus olhos abertos, porque Deus tem falado em nosso meio. Deus está te tratando em 12 quilômetros. Por 12 quilômetros, Jesus andou com aqueles dois. Chega uma hora que ele prega a palavra. Chega uma hora que ele... Bom, agora eles vão saber quem eu sou. Porque eles vão se lembrar de quem eu sou na vida deles. E ao partir do pão, queridos, as escamas dos olhos espirituais caem. E aqueles dois veem quem estava durante 12 quilômetros andando com eles. Deixa essas escamas dos olhos caírem em nome de Jesus. Jesus está andando com você. Os sinais estão aí. Amém, igreja? Glória a Deus. 31. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Jesus, na mesma hora,
desaparece. Jesus, na mesma hora, deixa de estar com eles, porque a transformação já havia ocorrido. E olha que interessante, versículo 32. Disseram um ao outro, depois de Jesus ter partido, né? Porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Olha, queridos, o que faz teu coração arder? Ah, pastor, quando o louvor vem, arde meu coração. Maravilha, legal, bacana. Ah, pastor, quando começam a orar, meu coração arde. Legal, maravilha. Então, por que você dorme na hora da pregação? Se é isso que deve arder o teu coração. O que deve arder os nossos corações é Bíblia aberta, palavra pregada. Chega de água com açúcar. As pessoas vêm pregar contando testemunho e não sai disso. Contando da vida dele, do que... Olha, testemunho é uma coisa. Se for um dia específico para testemunho, legal. Mas vai pregar, prega a palavra. Volta para o texto bíblico. Se debruça sobre ele. Disseca o versículo por versículo. Trabalha o texto. Fala do contexto. Traz entendimento para o povo. O povo não é mais ignorante. O povo é um povo de Deus que quer conhecer e crescer nas Escrituras. O que arde o coração é palavra de Deus. Senhor, faz meu coração arder. Faz meu coração arder. Se seu coração não arde quando a palavra está sendo pregada, às vezes, queridos, peça para Deus, Senhor, faz meu coração arder novamente. Me leva à leitura da palavra, a Escritura, porque isso queimava o coração deles nesses 12 quilômetros. O coração deles estava ardendo, queridos. Só que eles não perceberam que Jesus estava ali. Mas os sinais ao partir do pão, ao Maria, ao Jesus falar para Tomé, vê a marca. Queridos, por que Jesus pediu para Tomé tocar? É porque a aparência de Jesus não era notória que era ele. Seu corpo estava numa transição. Havia dúvidas em Tomé e dúvidas, racionalmente falando, plausíveis. Mas o sinal denotava que ele era Jesus. Queridos, as coisas não precisam ser totalmente claras na tua mente, mas Deus tem dado sinais para você. Isso é fé. Isso é fé. Deus tem me dado sinais. Deus está à frente. Aquela porta se abriu, não escancarou, mas deu uma aberturazinha. É por lá que eu vou. Deus está me dando uma direção, não é a melhor que eu sonhava, mas é a porta que se abriu. Vai em nome de Jesus. E Deus vai te honrar. São sinais que Deus tem dado em nossa caminhada. São 12 quilômetros de caminhada nesta terra, queridos. Deus transformando os nossos corações. Aqueles homens egoístas, pensando apenas em si. Não liam a palavra, mas o coração estava ardendo. E ao partir do pão, ao exemplo, que fala muito mais do que palavras. O exemplo. Olha, eu sei quando o pastor chega, ele faz isso, faz aquilo. Eu sei quando o meu chefe chega no trabalho e faz isso. São exemplos. Ele não precisa ensinar. O que é a lei, queridos? A lei veio, vou dar um exemplo, né, para explicar um pouquinho da lei mosaica, mas cinto de segurança. Há muitos anos atrás, quando começou a questão do cinto de segurança, ninguém usava. Ninguém usava cinto de segurança. Aí veio uma lei. Se não usar cinto de segurança, multa, tal. Todo mundo começou a usar. Isso é lei mosaica. Entenda isso, lei mosaica. Dura. Se não fizer, punição. Agora, sinceramente, de todo o coração, se não tivesse lei para cinto de segurança, você colocaria o cinto? Colocaríamos. Porque já tem cultura dentro de nós. Já está no nosso coração. Eu chego no carro, cinto de segurança. Não precisa mais de lei me obrigando a botar. Já está no meu coração. Isso é a lei de Cristo. Isso é a lei de Cristo. Já está no meu coração. Eu já boto automaticamente, já peço perdão automaticamente. Eu já penso no melhor automaticamente. Eu já quero amar o meu próximo automaticamente. Não preciso de uma lei impondo isso para mim. Amém, meus amados? Glória a Deus. Isso é exemplo. E se ardeu o meu coração,
A palavra de Deus tem que arder o teu coração, amém? Deus está partindo o pão na tua frente e você não está enxergando. Para encerrar, versículo 33. E na mesma hora, lembra do início da pregação? Que diz, naquele dia, naquele mesmo dia, agora termina no 33. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Voltaram para Jerusalém. Amém, meus amados? Andaram 12 quilômetros, tudo de volta. Tiveram que andar tudo de volta. Mas sem reclamar. Eu vou voltar porque lá é o meu lugar. É lá que Deus tem falado comigo. É lá que Deus vai transformar a minha vida. É lá que Deus tem um milagre na minha vida. Amém, meus amados? Talvez Deus esteja falando contigo em situações que você tem que voltar um pouquinho, que você ultrapassou o limite. Volte, porque Deus tem algo a mais sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé. Eu não sei quantos quilômetros, Arthur, vem cá no teclado, por favor. Eu não sei quantos quilômetros você está andando. Pastor, estou no 7º. Pretensão tua. Eu não sei em qual quilometragem, em qual quilômetro eu estou, queridos. Uma coisa eu sei. Jesus está andando comigo. Jesus está andando contigo, amém? Não importa quantos quilômetros você já andou, Jesus está contigo. Ele está ao seu lado. E Ele está dando sinais de que Ele é contigo. Deixa a palavra arder no teu coração aí. Pastor, como é que eu faço para a palavra arder no meu coração? Primeiro leia a palavra. Primeiro leia. Só pode queimar se você ler a palavra. Tenha comunhão com Deus, sente à mesa. Sente à mesa. Tem um tempo para falar com Ele. Tem um lugar para falar com Ele. Tem um lugar separado para falar com Ele. Ah, pastor, minha casa é tão pequena. Eu não estou falando muito bem sobre isso, não. Eu estou falando de um lugar onde você vai ficar, independentemente do espaço, se é grande, se é pequeno, o lugar onde você vai ter teu particular com Ele. Fale com Ele. Senhor, estou andando, não está fácil. Senhor, Emaús é uma tentação para mim. Senhor, Emaús me tenta toda hora. Dá muita vontade para Emaús, dá muita vontade, Senhor, de acabar com o meu casamento, de sair do meu emprego. Senhor, dá muita vontade de acabar com esse relacionamento. Dá muita vontade de agredir. Dá muita vontade de responder da mesma forma. Senhor, Emaús é muito forte na minha vida. Mas, meu Pai, nós queremos te agradecer nesta manhã, porque Tu andas conosco. E não apenas Tu andas conosco, mas também Tu vais esquadrinhando os nossos corações, sondando os nossos corações. E não é para jogar na cara, é para pregar a palavra e nos curar. E meu coração vai ardendo pelo desejo de voltar para Jerusalém, ardendo para voltar ao colo do Pai, ardendo a voltar a fazer a vontade de Cristo em minha vida, ardendo para ter postura de santidade. Meu coração vai ardendo nesses 12 quilômetros de caminhada com Ele. Deus vai me transformando, o meu egoísmo cai por terra, minha impaciência caia por terra, minha falta de leitura cai por terra, meu pensar apenas em mim cai por terra. Obrigado, Jesus, porque veremos como Tu és, Senhor, sim. Queremos Te ver face a face, Senhor. Senta à nossa mesa, dialoga conosco, Senhor. Mostra os nossos erros, nossas falhas. Precisamos mudar nesta manhã, em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai, porque Tu não desiste de nós. Do menor ao maior, há uma palavra de mudança, de restauração. Andaremos sim mais e mais quilômetros, quantos forem necessários, porque Tu estás conosco. Jerusalém está ali do lado, Senhor. Nos ajuda a enfrentar Jerusalém do dia a dia.
a Jerusalém dos problemas, dos desafios. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Capacita cada homem, cada mulher que aqui está, Deus. E não nos deixe caminhar para Emaús. Mas transforma o nosso coração para voltarmos transformados. Deus amado, nós queremos te louvar nesta manhã. Nós queremos te engrandecer, Deus. Porque voltamos para Jerusalém com o nosso coração queimando. Queimando por ganhar vidas, almas para ti. Queimando, meu Pai, para ver famílias sendo restauradas. Famílias sendo transformadas. Enfermos sendo curados. Deus, queimamos nosso coração por vermos, meu Pai, Tu em nós cada vez mais e mais. Amarmos o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Queima o nosso coração nesta manhã, Senhor. Arde o nosso coração nesta manhã. Faz algo novo em nosso meio, Senhor. Transforma os nossos corações. Jesus, obrigado, meu Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por nos conduzir, meu Pai, nesta terra. Obrigado, Jesus. Maria, ao partir do pão, Tomé toca sinais que não precisam dizer quem é e quem está ali. Senhor, eu sei que Tu estás no nosso meio. Eu sei que sinais estão sendo dados para o Teu Filho, Senhor. Continua mostrando, meu Pai. Continua abrindo os olhos espirituais, dando a Tua direção. Nós sabemos quem Tu és em nossas vidas. Rabone, mestre. As camas se caem. Tomé crê. Obrigado, Senhor, porque Tu não desiste de nós. Abençoa o Teu povo nesta manhã, Deus. Continua conosco, nos dando vitória em Jerusalém. Vitória em meias lutas. Em nome de Jesus. Quem crê nisso, dê um glória a Deus bem alto aí no seu lugar. Dê um aleluia bem alto no seu lugar. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Glória a Deus.